Olá, graça e paz. Bom dia a todos, queridos. Nesta manhã, mais uma vez, estaremos aqui para estudarmos uma porção da palavra do Senhor. Mais uma vez. Então, espero que nesta manhã de sol lindo aqui no Rio de Janeiro, Deus possa te agraciar com muitas bênçãos e com muita paz no seu coração. É o que eu desejo nesta manhã para todos vocês que vão estar aqui conosco ou que vão acompanhar depois. Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir mais uma vez essa canção. Eu falo mais uma vez porque todos os domingos eu coloco esta canção. E logo iniciando o estudo, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos declarar nesta manhã. Desejo que o Senhor te abençoe tremendamente e que o Espírito Santo faça uma obra tremenda na sua vida. Você só precisa crer que esse Alfa e Ômega, início e fim de todas as coisas, possa estar trabalhando em sua vida nesta manhã. Vamos adorar o Senhor. Prepare o seu coração. Se é uma manhã de estudo. Declare, não há outro como tu, Senhor. Declare nesta manhã. Esse domingo de graça e de misericórdia, podemos celebrar a vida em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Declare nesta manhã: Jesus, tu és o início e o fim de todas as coisas na minha vida. Declare: tu és, Senhor, tu és a solução. Tu és a bênção, a vitória, a alegria. Tu és, Senhor. Declare nesta manhã. Bom dia, Pastor John. Nesta manhã, declare que Jesus, Alfa e Ômega, em sua vida e na minha vida, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Louve a Deus, Jesus, o nosso Salvador. Adore o Senhor nesta manhã. Que o Espírito Santo venha se apoderar de todos nós, nos dando inteligência, sabedoria, capacidade. Que Ele nos prepare para todas as batalhas e através da palavra do Senhor, nós certamente ficaremos mais confiantes no Senhor. Abra o seu coração. Nesta manhã, vamos estudar mais uma porção da palavra do Senhor. E lembre-se, Jesus é o começo de todas as coisas. Ele é o começo e Ele é o fim. Adore nesta manhã. Vamos adorar o Senhor.
nosso Salvador, Jesus. Nesta manhã, teremos mais um privilégio, mais uma oportunidade de estar dividindo a live aqui com o missionário Pastor John. Bom dia, Pastor John. Bom dia, a paz. A paz, Senhor. Fique à vontade. Obrigado. Amém. Vamos continuar nosso estudo. Sim. Sobre o livro da Revelação, do Apocalipse, a revelação do nosso Senhor. Amém. Porque Ele se revela sempre quando nós precisamos, especialmente quando precisamos realmente dele. Às vezes, quando já esquecemos dele, ele se revela em nossas vidas. Hoje, nós vamos começar ao versículo 6 do livro de Apocalipse, no capítulo 8. Capítulo 8 do livro de Apocalipse, começando o versículo 6. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como uma grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das mãos. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhante à noite. Eu olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Queremos te agradecer, Senhor, porque desde os tempos da morte do teu Filho Jesus e da sua ascensão no céu e do livro de Pentecostes, nós temos o Espírito Santo individualmente para cada um de nós, para esclarecer nosso caminho através da tua palavra. E pedimos, Senhor, de abrir nosso entendimento um pouco mais hoje, para que nós possamos receber essa maravilhosa revelação da tua obra, da tua presença, do teu controle sobre tudo que acontece aqui na terra. Amém. Em nome do teu Filho, nós oramos e te agradecemos. Amém. Ontem, por acaso, eu ouvi um pouco de uma conferência com um grande professor da história de Harvard, a Universidade de Harvard. Ele é um dos mais conhecidos historicistas modernos de nossos tempos.
O nome dele é Snyder. Fala muito bem sobre a história. Só que nenhuma palavra de Deus, Deus não tem nada a ver com essa história, como ele vê a história. Ele explica tudo que está acontecendo no mundo. Na Rússia com Putin, nos Estados Unidos com Trump, na China com o Xi. Ele conhece todos esses países, fala muitas línguas. O homem tem uma grande cultura e conhecimento. Nada de Deus. Ele explica tudo, só que esqueceu quem controla a história. A coisa mais importante. A história é uma grande ciência, mas como todas as ciências puramente humanas, elas são controladas pelo espírito do anticristo. Anti não significa contra, significa no lugar em grego. Ante é no lugar de, não é contra. Pode ser contra, mas normalmente é no lugar. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então a ciência humana é isso, ela se coloca no lugar de Deus e do Criador. A gente vai ver um pouco mais hoje, a gente vê essas imagens que são bastante alarmantes, assustadoras. Mas eu só preciso de lembrar de novo que justamente nesse capítulo, no início desse capítulo, a gente já estudou isso a semana passada, tem um anjo junto ao altar, no versículo 3, com incensário. E foi-lhe dado o incenso para pôr com as orações do povo de Deus, de todos os santos. E a fumaça do incenso sobe com as orações dos santos diante de Deus. E depois vem fogo do altar, depois das orações. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Tudo que a gente lê aqui são, de um certo modo, efeito das orações. O povo de Deus tem um poder para realmente se juntar a Deus, para agir aqui. Também quero lembrar que os assinalados no Velho Testamento, que nós somos, porque o capítulo 7 fala dos assinalados na figura de 144 mil, que pessoas pensam que no futuro vai ter 144 mil judeus que Deus vai encontrar. Não, não, não. Isso simboliza todos os santos de cada geração. Os escolhidos, os assinalados, é um número bem específico. Deus conhece os seus. Verdade, glória a Deus. Não é por acaso que você se encontra com o conhecimento de Deus, que você nasceu de novo, que você recebeu o Espírito Santo, porque você foi escolhido, escolhida. Eleitos, eleitas. Para quê? Para testemunhar desse Deus e desse Senhor que controla a história, para testemunhar. Não para chorar sobre nossos problemas, porque eles são resolvidos. Mas como os assinalados, sempre gosto de lembrar, em Ezequiel, tinha a mesma situação, tinha assinalados, antes que o julgamento caísse sobre a cidade, foram assinalados. Em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, são aqueles, os homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio deles. Isso é nosso papel aqui. A gente se preocupa tanto com nossos problemas materiais, a gente deveria ter uma visão das abominações que estão acontecendo no mundo e dizendo, Deus, abre a porta para nós, que nós possamos
agir nessas áreas. E tu age. O problema é que muitas igrejas de hoje são mais... o que é mais importante é a minha prosperidade pessoal, que já está resolvida em Cristo. Por que a gente tem que se preocupar com isso? As trombetas todas essas trombetas são julgamento sobre um mundo que rejeita Deus e a sua lei. E sobre aqueles que não se arrependem, preciso também de lembrar rapidamente que no capítulo 9 já, a gente pula lá para o capítulo 9, onde está escrito por que tudo isso acontece. No versículo 20, para aqueles que não se arrependam das obras das suas mãos. E que não se arrependam, no versículo 21, dos seus homicídios, feitiçarias, prostituições, ladroices, roubalheiras. Está falando de nós? Não, os eleitos não participam disso, mas tem um mundo que... E como que esse mundo vai aprender? Como que esse mundo vai ser ensinado? Como esse mundo vai se corrigir, a não ser se vem uma vara para corrigir esse mundo? Inclusive, nessa vara é a palavra. Agora, o primeiro anjo que tocou a trombeta, nós já estudamos na semana passada. E a gente viu que, dentro da interpretação historicista, que dá glória a Nosso Senhor, pode ter várias interpretações espirituais. Sejam bem-vindos. Se você recebe de Deus uma interpretação espiritual, divulga ela. Mas tem uma outra interpretação, além da espiritual, que reconhece aqui a obra que o próprio Jesus revela, como ele está no controle do que está acontecendo no mundo. Isso é a interpretação historicista. Essa que dá realmente glória a Nosso Senhor. Amém. Também é espiritual, mas é espiritual, é muito abstrata. Vale também, por que não? Tudo caiu aqui, não sei porquê. Deve ter um terremoto, que foi um desses terremotos. Terremotos. E a interpretação historicista era que no ano 400 da nossa época, o Império Romano foi invadido pelos godos. E o rei dos godos, que se chamava Alarico, até tomou Roma. No ano 410, saqueou Roma. Depois saiu. O interessante é que, quando ele saqueou Roma, ele poupou os cristãos. Todos esses invasores, alguns deles diziam assim: eu sou a espada de Deus. Eles não conheciam nosso Deus, mas sabiam que tem um Deus. Verdade. E se declaravam: eu sou a espada de Deus, e mandavam cortar a cabeça de pessoas que se diziam bispos e que viviam em palácios. Quer dizer, você se diz representante de Deus e você vive num palácio? E o povo lá está sofrendo e pobre. Tem vários invasores. Sempre traziam um julgamento também sobre a falsa igreja. Agora, é interessante que pouparam as instituições cristãs verdadeiras, o Alarico e outros. Agora a gente vai tomar o segundo anjo. O segundo anjo tocou a trombeta, foi lançado ao mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, versículo 8, tornou-se em sangue a terça parte do mar, morreu a terça parte das criaturas no mar e perdeu-se a terça parte dos naus.
Aqui em todas essas trombetas fala de terça parte mencionando 12 vezes, a gente não tem tempo hoje. É um assunto muito importante, muito subtil essa terça parte. Na semana que vem a gente vai só falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente não tem tempo para... Agora nós entramos nesse mundo de símbolos. Os símbolos do livro de Apocalipse, um deles é um monte. O que é um monte? Um monte é um símbolo de poder, de povos, de lugares muito fortes. Então, caiu um grande monte, isso quer dizer um poder caiu sobre Roma. Em Jeremias, tem vários exemplos de monte representando isso. Por exemplo, em Jeremias, capítulo 51, versículo 25, diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, profecia contra a Babilônia, o monte destruidor, que destrói toda a terra. Eu estenderei a mão contra ti, te revolverei as roças e farei de ti um monte de incêndio, um julgamento sobre Babilônia. E ele chama Babilônia de um monte destruidor. Aqui no versículo 8 do capítulo 7 de Apocalipse, tem um monte que desce de repente sobre essa civilização romana que era tão rica, tão poderosa, que controlava todo o mundo. De repente veio assim um invasor que ninguém podia resistir, até o império não soube como impedir essa invasão dos godos. Imagina o seu país. De repente vem uma invasão, a gente não sabe, poderia vir dos Estados Unidos, digamos, seria um monte que vem aqui interferir em nossa história. Como ele fez. Isso acontece na história, por exemplo, o monte americano, de repente, entrou lá no Iraque. Saddam Hussein, que era muito forte, destruiu tudo. E saiu e deixou uma situação dessa. Foi um monte, foi um poder que veio. E tem o mar. O que é o mar? Mar sempre simboliza em toda a Bíblia povos, humanidade. Por exemplo, Isaías 17, versículo 12. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares. Do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas. E também nós sabemos, e por isso que Jesus utiliza essa imagem do pescador. Os homens se encontram nesse mar. E nós somos aqueles chamados de pescar dentro do mar. Esses peixes que representam homens. Qual é a interpretação historicista? Vocês ouviram falar dos vândalos. A gente até ouve falar dos vândalos hoje. Vandalismo. Tem que destruir tudo. Uns 50 anos depois do Alarico, a Roma apenas tinha se recuperado, tudo calma, de repente vem uma nova onda de vândalos. O que acontece? Eles invadiram, agora eles entraram chegaram até a Espanha, depois ao norte da África. Do norte da África construíram navios e viram até Itália e saquearam Roma. Ele também. O rei deles, genérico, se dizia: eu sou a espada de Deus. E ele realmente desceu como com julgamento sobre o que ele considerava. Ele não era cristão. Mas ele discernia, dizia: tem coisa estranha dentro. Tem pessoas que morrem em palácios e dizem que representam Deus. Então ele
mandou cortar a cabeça de muitos bispos que viviam grande luxo. Isso é interessante como... Isso até trouxe uma limpeza para a igreja, mas ele poupou onde ele via realmente o que ele sentiu, pessoas de fé genuína e de um testemunho cristão genuíno, não, tem que proteger. Então isso aconteceu nos anos 400, entre 8 e 60, 468, ele saqueou Roma a segunda vez, 50 anos depois de Alarico. Os cristãos da época já sabiam. Depois de tudo isso acontecer, eles observaram, isso tudo é conforme a vontade de Deus. Jesus já anunciou tudo isso no livro de Apocalipse. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque acontecem coisas que a gente não espera. No meio da maior tranquilidade e prosperidade, de repente, do nada, desce uma coisa que como aqui está descrito como um monte que caiu. Agora, o terceiro anjo tocou a trombeta, versículo 10. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo com uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as pontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas. É uma estrela. Caiu uma grande estrela. O que significa? O que simboliza a estrela? O que simboliza a estrela? É símbolo de príncipe, de um grande rei. Uma grande figura terrestre. Ou celestial. Aqui é celestial, porque arde como uma torre. É um símbolo de... ardendo como um símbolo de grande visibilidade, energia, esplendor. O exemplo da estrela como significando isso, a gente já... Tem muitos. Eu só posso dar alguns porque o tempo. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, tem o sonho de José. Os sonhos de Deus vêm de forma simbólica, em símbolo. E José sonhou ainda outro sonho, e depois ele contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eles reconheceram que parece que você acha, José, você pensa que todos nós vamos se curvar diante de... Eles reconheceram isso como simbolizando os mais velhos que ele, e até o pai, que toda a família ia. E isso aconteceu de fato. Mas na época eles não gostaram muito. Esse jovem tem que aprender, e venderam ele, a gente sabe, venderam ele como escravo, mas isso fazia parte do plano de Deus. Você se sente vendido como escravo ou escrava, faz parte do plano de Deus, aproveita isso. Qual era a interpretação historicista? De novo, os cristãos da época não tinham o mínimo problema. Depois dos eventos aconteceram, olhavam para o livro de Apocalipse. É óbvio que é isso. Porque o famoso Atila, o rei dos hunos, a história é um desses... A gente se lembra dos vândalos, dos gotos, dos vândalos. Agora, os hunos eram os mais terríveis. Onde ele passava, Atila deixava um rastro de destruição completa. Total. Ele queimava tudo. E por isso que fala que era uma coisa muito
amarga. O absinto é uma planta que deixa que dá um gosto muito amargo. Então, Atila foi um pouco depois do acontecimento com a última saqueagem, ele de repente apareceu também, ele não saqueou Roma, ele parou, porque o bispo de Roma veio na frente dele, se apresentou, falou com ele, e interessante que Atila poupou Roma. Só que ele trouxe muita destruição em toda essa área do norte da Itália, que é justamente uma área de nascentes de águas. No norte da Itália, onde ele realmente trouxe uma grande devastação. Ele se chama o norte da Itália e uma parte da França. Toda uma região de rios, de lagos e de nascentes. Na época, para eles, os cristãos da época, e muitos historiadores da época, tem um famoso inglês que escreveu sobre o Império Romano, ele sempre se referia contando era a subida e a caída do Império, the rise and fall of the Roman Empire. A subida e a caída do Império Romano, ele sempre se referia, um grande historiador dos anos 1600. É um clássico da história. Ele sempre se referia ao livro de Apocalipse. Ele não gostava muito do cristianismo. Mas ele dizia, é óbvio, o que eu estou observando dentro da história, tudo se reflete no livro de Apocalipse. Aconteceu um evento bem recente. Eu acho que o pastor Levi já falou sobre isso, talvez, um desastre que aconteceu nos anos, uns 30 anos atrás, 1986. Na Rússia, na região, na época, Ucrânia, que fazia parte da Rússia. Um lugar que se chama Chernobyl. Um desastre terrível, uma usina que realmente causou muitas mortes. Na época, eu estava na Inglaterra, eu me lembro que até a gente cheirava um cheiro de metal. Da onde? Isso veio de lá. A distância, mais de 1000 quilômetros, toda essa parte do norte da Europa vem uma nuvem. E muita gente depois sofreu de câncer e de outras doenças. Chernobyl e o russo, a tradução russa na Bíblia russa, do absinto. Na língua russa é Chernobyl. Quando isso aconteceu, isso causou o fim desse império comunista, vocês sabem disso? Porque, de repente, até esse povo ateu, que de um certo modo os russos sabiam, tem um Deus, só que a política era mais importante, os ganhos, se você pertencer ao sistema. Os privilégios eram enormes, então, muita gente que no fundo, acreditava num Deus. Às vezes, até no discurso deles, dos comunistas, saía a palavra se Deus quiser. Ô, irmãos, caiu a conexão aqui com o pastor John.
Mas ele vai voltar. Tá chamando ele aqui. Alguma coisa aconteceu lá no celular dele. Paz do Senhor a todos. Não sei o que aconteceu lá com o pastor John. Conexão dele. Estamos aguardando rapidinho, amados. Só um minutinho, tá, amados? Ô, pastor, caiu a conexão, né? Caiu, hein? É. Mas o senhor estava falando de Chernobyl e que a tradução na Rússia é abstinto. Não sei se... Assim fica muito em cima. Assim tá ótimo. Ah, porque eu não vejo o vídeo, eu estou aparecendo, eu não preciso de aparecer, mas eu não estou me... Aí eu tô te vendo. Nós estamos... Então, Chernobyl foi o início da caída desse grande império. Nós já tinha degenerado bastante economicamente, militariamente, etc. Mas isso psicologicamente foi o final. Eles não aguentaram mais e poucos anos depois, em 5 anos, veio o Muro de Berlim e o fim do sistema desse poder comunista na Rússia. Pessoas vão dizer, isso é coincidência. Não, não, não. Com Deus não tem coincidência. É incidência. E a vontade dele que se manifesta é também uma alerta. Foi excelente para os russos receber esse aviso hoje, um país que já voltou bastante ao cristianismo, aliás, nunca parou de ser cristão, um sistema anticristo tentou de se estabelecer, não conseguiu. Glória a Deus. Agora vem o 4 anjo. E aqui está escrito que foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte se escurece e a terça parte do dia não brilhasse. Na semana que vem a gente vai falar um pouco do significado dessa terça parte. Mas hoje, o que significa tudo isso? A gente já viu que sol, lua e estrelas. A gente já lembra o sonho de José, que isso se refere a grandes personalidades, aqueles que são líderes, como a estrela de Hollywood, pessoas bem conhecidas. Não estou dizendo que talvez antes da volta de Jesus, não de fato que o sol não vai se escurecer. Não estou dizendo isso, mas durante os últimos 2000 anos, tem um outro significado, também no Velho Testamento, um outro significado. Ezequiel, capítulo 32, versículo 17, fala desse simbolismo. Apagando-te, eu, encobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, o sol encobrirei com uma nuvem e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, julgamento sobre
Israel e Judá, diz o Senhor Jeová. Então, desculpe, eu acho que também isso tinha a ver com Faraó, não? Desculpe, me desculpe. Isso não tinha a ver, isso era porque o capítulo começa no versículo 2, lamentação sobre o faraó, rei do Egito. Ezequiel estava anunciando o fim do império egípcio. Graçaria a sua, que era um esplendor, a luz, o sol vai escurecer, etc. Desculpe, isso não tinha nada a ver com o povo de Israel. Tem muitas outras sobre o povo, julgamentos sobre Israel e Jerusalém. Então, qual é a interpretação historicista dessa quarta trombeta? Mais ou menos no mesmo tempo, tudo isso veio em sequências bem rápidas. Vocês também ouviram falar dos bárbaros. E tinha um rei que se chamava Odoacro, que se proclamou, ele conquistou Roma e se proclamou rei da Itália, era o fim do Império Romano. No ano 476. Era o fim do Império Romano. E foi o início da Idade das Trevas, como a gente fala. Na história. Na história. Era o fim desse império. Depois disso, houveram vários reis, uma confusão, e aos poucos virou depois o Santo Império Romano, com sua sede mais na Itália, na Alemanha, e depois com o seu representante religioso e chefe religioso em Roma, o Santo Império Romano. Mas era o fim do antigo pagão, Império Pagão Romano. O que a gente pode ver em tudo isso? Que tudo isso foi anunciado pelo Rei da História, que é Nosso Senhor. Amém. Hoje tem uma falta de reconhecimento de tudo isso, até do livro de Apocalipse, e não só do livro de Apocalipse, mas na interpretação da história. Deus está fora. E até para a igreja Deus está fora, porque ele não reconhece a versão historicista do livro de Apocalipse. Então, de um certo modo, deixa de lado a importância da intervenção divina em toda a história. Para nós que somos cristãos, é um conforto de saber que Jesus está no controle. Também uma fonte de temor. Temor de Deus. E essa interpretação historicista, nós sempre dizemos, é para dar glória, não para dar glória ao homem, que parece ser responsável pela história conforme a ciência histórica. Não, são movimentos, não, nada a ver. É Deus que dirige tudo isso, ele utiliza homens. Mas a decisão é sempre dele, e o fim e as consequências vêm dele. E, finalmente, depois dessa quarta trombeta, vem os ais. Versículo 13. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Tem mais 3 trombetas. Na semana que vem a gente vai ver a 5ª e a 6ª trombeta, você não pode faltar, é muito interessante. São eventos realmente que são de uma histórica, de uma importância absolutamente incrível.
que a quinta e a sexta trombeta anunciaram, e que o povo da época, que a gente vai nos levar até os anos 1400, e os cristãos da época, e os historiadores reconheciam que o livro de Apocalipse tinha anunciado isso em símbolos. Então, esses ai, o que é um ai? O que representa? O que simboliza isso? Os ais sempre antecipam e proclamam a vinda de grandes julgamentos, até castigos e calamidades sobre nações. Por exemplo, aqui vem o julgamento sobre Jerusalém. Jeremias, no capítulo 13, versículo 27. Vi as tuas abominações, os teus adultérios, enormidade da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Esses ais anunciam julgamentos sobre o mundo, mas também sobre a igreja. Nós precisamos de nos lembrar de Amós, capítulo 3, versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Deus falando para seu povo, ele só conhece a nós. E continua, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Primeiro Pedro confirma isso. Primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento sempre vem primeiro. Então, todas essas trombetas, de um certo modo, trouxeram também julgamentos sobre injustiças acontecendo entre o povo de Deus, que pensava, bom, a gente tem muitos que pensam que vão se enriquecer, que vão fazer carreira, que não entram na obra da igreja simplesmente para honrar a Deus, mas muitas vezes para se enriquecer e para fazer um julgamento vem. Não pode ser evitado. Então, conhecimento da versão historicista do livro de Apocalipse até nos alerta que vem julgamentos, não só sobre o mundo, mas sobre... Isso, para mim, eu acho que para nós deveria ser até mais importante que venha esse julgamento. Porque senão, quando o mundo é julgado, no julgamento final, eles vão dizer, olha, a gente viu coisas terríveis acontecendo na tua igreja e nada aconteceu. Agora, olhando para a história, a gente vai ver que o julgamento sempre caiu sobre a igreja. Essas trombetas anunciavam não só julgamentos sobre o mundo, sobre, por exemplo, esses montes como Babilônia e Roma, esse poder ateu que cometeu muita gente. Vem os julgamentos, mas dentro desse julgamento também Deus sabe colocar disciplina no seu povo. A gente pode dizer que o livro de Apocalipse, como toda a Bíblia, é um livro de ensinamento. Toda a Escritura é lá para nos ensinar. E por que o ensinamento é necessário? Para nós, cristãos, primeiro. Como que eu posso ensinar ao mundo se eu não for ensinado? Provérbio 22, versículo 11, deixa bem claro. A astúcia, que insensatez, está ligada ao coração do menino. Mas a vara da correção o afugentará dele, o livrará dela, dessa astúcia, dessa insensatez. Quem pode dizer que ele não passou pelo período de
de ser menino, até dentro do Evangelho, nós precisamos de disciplina. E a melhor vara que nós temos é a palavra. Você tem dúvida que o livro de Apocalipse, que a Bíblia é uma vara de correção? Não. Antecipando. E que o Apocalipse também é uma vara de correção. Agora, quem simplesmente vê isso como uma coisa simbólica de coisas que estão acontecendo no mundo depois do arrebatamento, então, onde que está a vara da correção? Para nós que reconhecemos a ação de Cristo através da história, é uma verdadeira vara de correção, uma alerta. Como escreveu Paulo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, proveitoria para ensinar, redarguir, que é reprovar, corrigir e para instruir em justiça. Para instruir em justiça. A gente pode dizer que realmente as trombetas são um julgamento sobre o mundo que rejeita a Deus e a lei e que não quis se arrepender. Agora, tem muita gente que pensa que vai ser liberto pelo arrebatamento. Não, o que vai te libertar é a instrução em justiça. Glória a Deus. E para isso que o livro está lá, para nós instruir a justiça. Se eu recebo esta instrução, isso que vai me salvar do julgamento, não é o arrebatamento. Então, assim, espero que nós vamos começar a tomar um pouco mais a sério a palavra. E como que nós estamos refletindo para o mundo a nossa fé, se simplesmente que nós estamos só preocupados com nossos problemas materiais e financeiros e de saúde. Isso é um exemplo. Jesus veio e se preocupou com a situação dele. Não, ele pregou e deu sua vida. Nós somos aqui para testemunhar daquele que ofereceu sua vida para os outros. Que isso seja também nossa missão e nossa visão de nosso ministério aqui, Senhor. Eu te peço isso em nome do teu Filho. Abençoe o teu povo, abençoe a todos nós, que nós possamos ser unidos na verdade da tua palavra e não na ficção de interpretações que são às vezes um pouco erradas, Senhor. E nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos nem receber ensinamento, nem revelação. Deus, eu quero te abençoar e te agradecer em nome do teu Filho. Amém? Amém. Uma bênção hoje. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Quero aqui agradecer o pastor John, aos irmãos que entraram aqui, que estão aqui conectados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A gente sempre abre, porque você ficou com dúvida, você pergunta. Tendo um tempo hábil aqui, a gente responde. Mas é muito bom você perguntar, porque se você perguntar, a gente também percebe que você está interessado, né? Você está conectado, está sabendo alguma coisa. Porque às vezes, como o pastor John falou aqui, tem muitas versões, né? Tem muitas linhas de interpretações. E muitas das vezes só projeta para o futuro. Então, se você quer saber alguma coisa, que você leu aqui o texto e não soube, porque a maioria dos cristãos, eles deixam de lado o livro de Apocalipse, porque eles dizem que é difícil de interpretação e que não entende nada, e com isso não tem nenhuma motivação para estudar. Mas tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser, já que eu não estou entendendo, então agora é que eu vou estudar mesmo. Vou procurar alguém que possa me ensinar, me ajudar, para eu entender. Como a Lu está colocando aqui, ó. A Lu está colocando uma coisa aqui interessante, pastor. A Lu está colocando que ela se identifica
gosta muito da interpretação histórica e se identifica com ela. É o que a gente faz, né, pastor? Amém. A gente também se identifica. Se você quiser fazer alguma pergunta, irmãos que estão aqui acompanhando, esse é o momento. Cecílio, Tereza, Cláudia, quem estiver aqui quiser fazer alguma pergunta, nós vimos mais uma vez, né? Agora completo o capítulo 8, né? Capítulo 8. Tem alguém escrevendo aqui, ó. Saudades, Pastor John, saudades. Muito tempo sem vê-lo pessoalmente. Irmão, é Sullivan? Tá dando para ver direito? Acho que é Sullivan. Sullivan. Ah, sim, Isso. Sullivan. Amém? Então, Amém. se alguém quiser... pode comentar. Sullivan. Sim. Nós nos conhecemos, eu acho, em São Paulo. Que benção. Nós temos 3 minutinhos, irmãos. A Lu está escrevendo aqui. Essa interpretação à luz da Bíblia é muito clara. É verdade. Ela, além de trazer fatos históricos, ela também aponta para o espiritual. Aí, no conjunto, é forte, né? É forte. Não fica só projetando para o futuro, que aí te deixa inseguro, porque é uma situação incerta. Por isso que a gente não gosta da outra. É por isso que a gente não se identifica com a outra, porque ela projeta para o futuro e te deixa incerto. Te deixa inseguro. Já a estoicista não, te faz olhar para trás, dizendo, olha lá, a presença de Deus ali atrás, ali, ó. Foi ele que permitiu tudo isso. E também mostra a interpretação espiritual. Ó, se não se cuidar, vai acontecer de novo isso. Né, pastor John? Absolutamente sim. E também, se a gente vê isso começa a explicar esses terremotos, relâmpagos e trovões que acontecem individualmente em nossas vidas. Porque isso acontece na dimensão mundial, mas também isso desce até... tem acontecimentos dentro de famílias que são explicados dessa maneira e também individualmente. Tudo explica que nossa vida, se acontece de repente um terremoto, se de repente cai uma situação incrível, um desastre, a gente pode ver que é Deus que está operando para nosso bem. É como a Lu colocou. Como aconteceu com Jó. Isso. Deus está no controle de tudo, né? Do passado, do presente e do futuro. Amém. Pastor, falta 1 minutinho. Vamos terminar. Mas deixar aqui, né, o gancho para que os irmãos se preparem para domingo que vem. Capítulo 9. Domingo que vem, capítulo 9. É a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Se prepare, pegue um caderno, pegue uma caneta para você escrever e você vai fazendo perguntas, porque a gente tem 1 hora, mas dá tempo. Se não der tempo, a gente volta outro dia e o que nós queremos é que tanto você que está aqui nos acompanhando ou aqueles que vão assistir depois fiquem sabendo o significado na Bíblia, em especial aqui do livro de Apocalipse. É a revelação do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo. Isso é que é interessante, hein? O Espírito Santo... E o Senhor agindo em nossas vidas. O bom pastor que está sempre presente, tomando suas ovelhas através, às vezes, da vale da sombra da morte. A gente vai isso. São muitas sombras da morte que passaram sobre muitas gerações, mas saíram dessa sombra com uma fé maior. Amém? Acabou, pastor.